No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, diz em João. Em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e Deus disse haja, e aconteceu. Jesus, o Verbo que transformou a palavra da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, o Verbo que transformou uma condição. Quando Deus liberou uma palavra para o mundo, para a terra, para aquele astro sem forma e vazia, se formou a terra, se formou os mares, se formou a vegetação e os animais. Deus declarou aquilo que não existia e passou a existir porque Ele declarou. Tamo junto? Você concorda que aquilo que não existe passa a existir com a declaração do Senhor? Você concorda que a palavra de Deus tem poder para transformar o nada em tudo? Você concorda que Deus não precisa de matéria? A matéria-prima é o Verbo e o Verbo é Jesus? Você concorda que se Deus declarar algo em Cristo, nada pode se opor ao cumprimento daquilo? Você concorda? Ok. Então você concorda que a palavra é a verdade. E quando a palavra sai da boca de Deus, é a verdade que transforma qualquer circunstância nela. Se Deus disser algo que não é como Ele disse, passa a ser porque Ele disse. Ou seja, Deus é o dono da verdade. E se Deus se deparar com a nossa verdade e Ele declarar algo diferente à nossa verdade se converte na verdade dele, ou passando a ser mentira, ou se transformando na verdade dele. Ou seja, a circunstância que você está vivendo hoje é uma verdade para você, mas se Deus declarar uma palavra contrária à tua realidade, a tua realidade passa a ser mentira. Você está acompanhando o raciocínio, então entende agora. Então, peraí, minha empresa está quase quebrando, é mentira? Se Deus disse que você está autorizado a prosperar e a dar certo, declara a verdade de Deus sobre a mentira que você está vivendo. Não, minha empresa não vai quebrar. Isso daí é mentira. Isso daí não pode acontecer. Ele declarou o que vai acontecer. Se alguém está se perdendo, você está perdendo algo? Não, o Senhor me entregou, me deu, é a minha bênção, é a minha vitória, é dos meus, é dele. A salvação está sobre a minha família, está sobre a minha casa, está sobre os meus. O cuidado, a proteção. Então, a mentira de que vai falir, a mentira de que vai morrer, a mentira de que vai se perder, a mentira que não vai ser curado. Não, o Senhor disse que a cura é mim. Então eu não aceito essa enfermidade. Essa enfermidade no meu corpo é uma mentira. Peraí, Cati, mas ela é verdade. Não, ela é uma realidade que você está vivendo momentânea, que tem que mudar com a verdade de Deus. Se Deus disse que a verdade é a sua cura, declare-se curado. Declare-se curado. Não, mas esse momento, o diagnóstico declara mentiroso. Pô, mas isso daí é loucura. Não, loucura é a gente não acreditar que um Deus que disse a um astro disforme seja e foi terra, e nós estamos na terra que ele disse. Loucura é a gente acreditar que aquilo que a gente vive é grande o suficiente para a palavra dele não fazer efeito. Você tem noção do tamanho da terra? De que ela era disforme? E ele disse uma palavra e ela tomou forma? Como a tua situação não vai mudar? Como aquilo que você está vivendo não vai ter que se render à palavra do Senhor? Aquilo que ele determinou. O Verbo é a verdade, o caminho e a vida. É o caminho da vitória e a verdade que traz vida. É o Verbo. A declaração de Deus, Jesus, ele é a verdade de Deus que traz vida para nós, que traz vida para você, que traz vida para mim. Se nós aceitarmos que Deus não só não mente, como o que ele diz tem que se render à sua palavra, nós vamos aceitar que o que Deus disser tem que ser. Primeiramente, nós vamos passar a declarar, é o que eu tenho que incentivar. Toda vez que você ter uma palavra de Deus, você ver a circunstância e você... Eu creio que eu vou ser um grande empresário. Eu não consigo dar certo em nada que eu empreendo. Então, eu acho que eu vou desistir. Peraí. Se Deus falou que você vai ser e você dizer, mas eu não acredito que eu consiga, então eu vou desistir, você está dizendo que a palavra de Deus para a tua vida, ela não vai funcionar. Ela não vai prosperar. Apesar de você
Deus faz. Porque você atrapalha Deus. Mas apesar de você, Deus faz. E se você desistir, você o chama de mentiroso. Sabe por quê? Quem começa algo em Deus e larga, não entra no céu. Você sabia? Aquele que lançar a mão ao arado e retroceder não é apto para o reino de Deus. Você sabia disso? Que quem começa algo em Deus e larga, sabendo que era de Deus, que tem coisas que nós fazemos em Deus, tem coisas que nós fazemos para Deus. Tô falando daquilo que você foi chamado para fazer em Deus e você começou e largou. Você sabia que você está se desabilitando ao céu? Ah, mas meu nome está escrito lá. Teu nome está escrito, mas você abandonou aquilo que é de Deus de você fazer. Ah, mas eu não consegui mais fazer. Mas peraí, apesar de você, Deus faz. Se Ele disse que você tem que fazer, se Ele disse que você pode fazer, se Ele disse que você vai conseguir fazer, apesar de você, vai dar certo. E se você não acreditar, você duvida, chamando Deus de mentiroso e de impotente. E Ele que te criou, Ele que te fez, Ele que te formou. Se Ele disse que você, do jeito que você é, como você é, vai conseguir fazer, vai dar conta de fazer, é porque Ele é poderoso para, apesar de você, fazer. Olha para Moisés. Meteu 200 argumentos para cima de Deus. No entanto, quando chegou a hora da desculpa final, Deus disse: não sou eu que fiz o homem, não sou eu sou, vai e faz. Tipo, Moisés, fica tranquilo, você contigo, eu vou te ajudar. Aí ele deu uma chamada. Às vezes a gente tá precisando dessa chamada. Deus não é Deus, Ele não fez o mundo, Ele não disse e aconteceu, Ele não morreu numa cruz e venceu, ressuscitou, Ele disse que ressuscitaria. Ele não se manifesta nas reuniões que você participa, Ele não te toca, Ele não te salvou, Ele não te quebrantou, você não sente Ele, você não sabe que Ele existe. Deus não é o Todo-Poderoso, aquele que é adorado. Eu tô falando para quem conhece a Deus, para quem adora. Então, creia que Ele é incapaz de mentir e a sua palavra é incapaz de falir. Sabia que Deus é incapaz de alguma coisa? Deus tem incapacidade. Deus é incapaz de pecar. Deus é incapaz de mentir. Deus é incapaz de falir. Deus é incapaz de errar. Se Ele te escolheu, se Ele te chamou, se Ele disse que vai acontecer, então você creia apesar de você. Agora, tem duas coisas que eu quero falar, mas primeiro eu vou falar no que moveu. E vamos lá, eu li um texto em Josué, não vou ler de novo para não ficar longo. Na derrota de Ai, o povo perde para Ai. Se eu não me engano, é Josué capítulo 7. Depois você lê o capítulo 7, versículo 11, se tiver curiosidade. Moisés morreu às portas de Canaã, no deserto. Passou o cajado para Josué. Josué liderou o povo, entrou em Canaã, abriu o Jordão, passou pelo Jordão, pelejou em Canaã, conquistou Jericó, começou a tomar Canaã. Um povoado chamado Ai precisava ser conquistado como todos os outros. Josué mandou uma frente de guerrilha e os guerreiros perderam a batalha. Josué foi falar com Deus, Deus falou: o povo pecou, porque eu disse para não pegar nada de ninguém, mas alguém pegou aquilo que não era para pegar e tomou para si. Por causa disso, o pecado está sobre o povo. Vai lá, santifica o povo e passa o censo povo. Você vai tirar sorte, tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem. Josué passa a sorte sobre a tribo, cai família tal. Passa a sorte sobre a família tal, cai sobre a casa tal. Passa a sorte sobre a casa tal, cai sobre a Acã. Aí Josué chega em Acã e diz, eu vou ler porque a palavra tem poder, e diz, versículo 19, então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a Ele renda louvores, declarando a verdade e não ocultando. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Você sabia que você adora e exalta a Deus cantando louvores, cantando em cânticos, música? E você sabia que Deus não recebe os tons e as melodias quando você bota uma voltinha ou quando você faz um negócio diferente? Deus não tá nem aí. Você sabia que você, apesar de desafinar ou nem acertar o tom, Deus se amarra na tua adoração muito mais do que muitos cantores profissionais estão fazendo aquilo ali para si, para se promover por vaidade? Sabia que a adoração Deus recebe? Deus não ouve da tua boca o cântico, Ele ouve do seu coração.
Sabia? Então você pode adorar ao Senhor com cânticos, independente de saber cantar. Você sabia que você pode adorar com orações e súplicas e ações de graça? Sabia? Você sabia que você pode adorar buscando na madrugada? Pode adorar jejuando, se consagrando. Você pode adorar frequentando lugares junto com os irmãos em congregação, comungando. Você adora a Deus. Você sabia que você adora a Deus com o seu dinheiro, com as suas ofertas, tanto a casa do Senhor quanto as causas em que glorificam o Senhor? Sabia que você adora a Deus ajudando, fazendo caridade, saindo na rua, ajudando o mendigo, ajudando o órfão? Você adora a Deus visitando o preso no presídio para dar uma palavra, para orar por ele, por ela, visitando o órfão no orfanato, o enfermo? Você adora a Deus visitando aquele irmãozinho que não vai para a igreja porque aconteceu alguma coisa e parou de ir? Você adora a Deus orando pelas pessoas, orando pelo Brasil? Você adora a Deus? Você sabia disso tudo, né? E você sabia que você adora a Deus falando a verdade? Você sabia que quando você pega, vai me dar prejuízo dizer a verdade, mas toma, você adora a Deus? E você sabia que quanto mais mentira, porque eu li isso também, tá em João 8, versículo 32, a verdade vos libertará, e versículo 44, o diabo fala da mentira porque ele fala do que é próprio desde o início, porque ele é o pai da mentira. E a mentira é a sua essência. Toda vez que você mente, você se aliancia com ele. Você cria uma aliança com o errado. E toda vez que você fala a verdade, você quebra as trevas. E você glorifica a Deus, que é a verdade. Ele não pode mentir. Lembremos que nós somos novos em Cristo. Em Cristo, somos novos, somos nova criatura, somos filhos de Deus e retomamos a natureza de Deus. Você retomou a natureza perdida por Adão no Éden. Então hoje você em Deus tem o poder da palavra da verdade. Hoje o que você declara tem que acontecer. Por isso que o diabo instiga 3 coisas. Uma, que você declare derrota, que é a murmuração, que é o pensamento derrotista. O diabo quer que você declare que você não vai conseguir, que você não é capaz, que não dá mesmo, que você não aguenta mais. Ele quer que você fale, verbalize isso. 2, ele quer que você minta, para você perder a autoridade através da mentira, para você sair da identidade do mestre, sair da identidade do pai, que a identidade do pai é a verdade. E 3, que você quebre a autoridade ao não cumprir a palavra que você profere. E eu vou encerrar falando isso, mas antes eu quero bater mais um pouquinho nisso. Você glorifica a Deus quando fala a verdade. E olha, quando Josué chegou em Acã, era o melado na boca da criança, que a criança fala, não comi. Josué falou, ó, dá glória a Deus e fala a verdade. Casa caiu, é verdade. E morreu. Depois disso, não houve arrependimento e foi feliz para sempre. E, na verdade, falar a verdade foi a oportunidade do arrependimento antes da morte, porque ele foi executado. Acã e a sua família. Ou seja, falar a verdade não aliviou da consequência da mentira. Aliviou da consequência de sustentar a mentira. Porque quando nós mentimos, nós pagamos pela mentira. E quando nós corrigimos a rota, nós ganhamos por corrigir a rota. Mas não abonamos a mentira. Então, dê glória a Deus e fale a verdade para interromper um ciclo de mentira, um ciclo de cadeia. Porque a verdade liberta. Ele foi liberto da mentira, para mesmo tendo morrido ali, estar no reino de Deus. Eu creio que eu vou encontrar Acã no céu. Porque ele poderia dizer, não fiz não, e ia morrer, porque Deus já tinha revelado. Mas ele deu glória a Deus e foi salvo, eu creio. Apesar de ter sido condenado como ordenado, foi ordenado por Deus. Vou dizer, naquela época, ler números é pesado. Eu já fiquei sem dormir direito, lendo algumas passagens de número, falando, que isso, eu sirvo esse Deus. Deus pega muito leve com a gente, ou a gente pensa que pega, porque tem muita coisa que a gente carrega, tem muitas mortes que nós carregamos, que a gente não sabe que é porque nós transgredimos e não nos arrependemos, ou nos arrependemos, mas a consequência ficou. Tudo nós damos graça, porque o que dá errado, a culpa é nossa, o que dá certo é graças a Ele. E volto a dizer, apesar de você, vai dar certo, vai dar bom, você só precisa da palavra dele. Terceiro ponto que o diabo quer trabalhar, o diabo precisa que você não tenha a palavra, porque você tem agora a natureza, na nova criatura que você se tornou, tu tem a natureza de Deus, de declarar o que não existe acontecer. A pessoa está enferma, você fala, eu declaro a cura,
e ela ser curada. A pessoa está quebrada, você declarar a prosperidade, ela prosperar. A pessoa está depressiva, você declarar a alegria do Senhor e o Espírito de Deus tomar aquela pessoa. A pessoa está perdida, você declarar a graça de Deus e ela ser quebrantada. A palavra da verdade que criou todas as coisas, o Deus poderoso para mudar tudo com a sua palavra, te respaldou para, semelhante a Ele, também mudar todas as circunstâncias da sua vida e do seu entorno. E Deus quer, olha só, tem muita gente atrasada, porque era para você estar liberando vida na vida das pessoas, nas famílias das pessoas, nas famílias de outras pessoas, mas você não aprendeu na sua vida, porque você está vivendo uma escola para você se tornar um profeta para outras pessoas. Profetiza na tua circunstância, cresce com a tua circunstância, aprende que Deus é Deus, fala, pô, dá certo mesmo, Deus mudou a minha vida. Para você ser uma testemunha, você precisa vencer na sua vida, para que você, como vencedora, como vencedor, promova a vitória na vida de outros. E Deus te chamou para promover vitória. Deus te chamou para profetizar. Deus te chamou para declarar circunstâncias mudarem, para entrar de nariz em pé, falando, que é isso daqui? Vai ter que mudar, o demônio vai ter que sair, a vitória vai ter que chegar, a morte vai ter que pegar suas coisinhas e ir embora. Chegou o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Você vive o reino de Deus nessa pegada power de não vou aceitar essa circunstância, não vou. O que Deus disse e o que eu tô vendo, o que vale? O que ele disse ou o que eu tô vendo? Se eu acreditar no que eu tô vendo e não acreditar que Deus disse vai acontecer, eu estou chamando Deus de mentiroso e impotente. Você está chamando Deus de mentiroso porque ele disse que vai ser do jeito que ele disse, e de impotente porque a palavra dele, tu tá dizendo que não tem poder para mudar o que você tá vendo. Aí aquele que lança a mão ao arado e olha para trás não é digno do reino por causa disso também. Não sei se eu já disse isso, mas vale a pena dizer. E eu vou terminar agora dizendo o que eu vim para a live para compartilhar com vocês que o Espírito me trouxe e que é muito importante a gente entender. O diabo quer que você perca o respeito consigo mesmo na palavra proferida, naquilo que você profere. Como assim, Katian? O diabo quer que você quebre você mesmo, porque ele não pode quebrar. Deus não vai quebrar, e nem as pessoas. Não é culpa das pessoas as coisas não acontecerem na sua vida. Nem culpa de Deus, ele quer fazer. Então pensa aí, quem que sobrou? Será que a culpa é do diabo? Porque se eu tenho o poder de Deus em mim, primeiro, você tem uma palavra de Deus? Não sei, Katian, então vai orar. Senhor, eu preciso da sua palavra. Eu tenho um não de Deus, então graças a Deus e segue. Eu tenho um sim de Deus, Katian. Opa, então vamos partir para dentro com o sim de Deus. Deus disse, Deus disse, Deus disse, até acontecer. Só que o diabo quer que você perca a autoridade sobre isso, declarando e não cumprindo o que você mesmo declara. E sabe quando você faz isso? Quando você combina com todo mundo de agora, a partir de segunda-feira, todo mundo vai comer uma laranja, antes de qualquer coisa, acordar e comer uma laranja, tá bom? É todo mundo na tua casa, tá bom? Vou comprar laranja, tá bom? Tá bom, aí compra aquele laranjal lá, tu faz quase uma horta. Aí a quarta segunda-feira você não come a laranja. Aí a terça-feira você também não come a laranja. Aí ok, somos seres humanos. Quarta-feira você não comeu a laranja, então você não comeu, sexta você não comeu, sábado você não comeu. E aí, eis que alguém te questiona e tudo. Não deu. Peraí, você determinou e você não vive? Ah, mas ninguém fez. Não, ninguém tem que fazer. Ninguém é obrigado a fazer tanto quanto você. E aí eu quero contar rapidamente um testemunho rápido. 2014, fiz um voto com uma pessoa. Como líder daquela pessoa, eu falei, Deus vai te dar vitória na área emocional. Eu vou jejuar com você. E você vai abrir mão de uma bebida que você gosta muito. E eu vou abrir mão de uma bebida que eu gosto muito. Era suco de pêssego. Saudades daquilo que eu não vivi mais com suco de pêssego. E a pessoa, Coca-Cola. Coca-Cola eu já tinha largado já anos antes. E ainda não tomo mais. Graças a Deus. Tô liberto. Mais de uma década. E aí o que aconteceu? Semanas depois a pessoa virou pra mim, pesado demais é esse voto, não vou mais cumprir. É contigo e com Deus. E aí o que eu fiz? Eu não bebo. Fui questionado meses depois e anos depois. E eu falei, a minha palavra, ela não vai cair
por causa da palavra da pessoa. Mas a pessoa não está jejuando por ela e você vai manter a sua palavra. Eu não me apalavrei com ela, eu me apalavrei com Deus. E o mundo espiritual sabe disso. E eu quero respeito na minha palavra. E quando eu disser, sai demônio, ele tem que sair. Ah, mas é no teu poder? É no poder da verdade que há em mim, Jesus, e eu só estou em Cristo andando na verdade. O poder é de Deus, mas eu tenho que estar alinhado. Então eu não posso declarar o que eu não vou viver. E se eu declarei, se vira. Você disse que ia chegar, dá o teu jeito. Você disse que ia, vai. Você disse que vai fazer, dá o teu jeito, faz. Você disse, prometeu, declarou, empregou, vai até o final. E aquele que lança a mão orada e volta, Deus não se agrada. Pensa direitinho, a Bíblia diz, é melhor que não tenha votado do que votando não cumpra. Aí sabe o que as pessoas falam? Não, voto é no altar. Não, votar é você declarar o compromisso por palavra. Eu declaro que eu vou fazer isso. Votei. E aí eu não faço? Peraí. A quem eu quebrei o voto? Me perdoe, porque isso. Ok. Agora, o problema, sabe qual é? O problema real é a deliberação do se der, eu faço. Não, se você declarou, não é se der, não. Se você declarou, eu tenho que fazer, eu tenho que viver. Se eu disse, eu vou ter que resolver. Que eu cumpra a palavra. E tem muita coisa retida na tua vida, porque você não é cumpridor de palavra. Porque você fala e não tem compromisso com o que você diz. E Deus, ele diz aquilo que não é, se torna o que ele disse. Tu tem noção? Como as circunstâncias vão mudar ao teu favor se você não muda? Se você, quando declara, nem você faz. Como é que as circunstâncias vão se submeter? A tua palavra tem autoridade. Deus te deu autoridade. Ele te deu a autoridade. Você não usa a autoridade dele. Tu não tá amarradinho num cabresto. Você usa a autoridade que você tem recebido por Deus. E você perde quando você quebra. Então o diabo, ele quer que você minta sem se arrepender. Ele quer que você chame Deus de mentiroso, não acreditando no que ele diz que pode acontecer, porque Deus não diz que pode acontecer. Deus diz, aconteceu. Quando Deus diz algo e esse algo não é congruente com o que você está vivendo, o que você está vivendo é mentira. A verdade é o que Deus diz. Você olha para você, diz o exame que tem um mioma em mim, mas Deus disse que não tem. Sai, mioma, porque você é uma mentira na minha vida. E a verdade de Deus é a saúde. Estou curado. Então fica com essa palavra. Em nome de Jesus. Tenha compromisso com a verdade. Tenha compromisso em acreditar naquele que diz o que diz. Se Deus diz, vai acontecer. Verdade. Deus diz o que é a verdade, o resto é mentira. Se Deus diz que você está curado, a enfermidade é uma mentira. Declare isso, a enfermidade. Tu és uma mentira na minha vida. Sai. A verdade é a saúde, não é a cura. É a saúde. Se a tua empresa está quase quebrando, se você está quase perdendo emprego, mas a verdade de Deus é você sendo promovido, é mentira que eu vou perder o emprego. A verdade de Deus é o meu cargo. Olha aí, pega aí. Se Deus está dizendo que a tua família é sua e o diabo tá lá cirandando, é mentira, tá falido. O que é mentira, tá falido. Chega, ponto final. Triunfe a verdade de Deus na minha casa, na minha vida. Que o que ele disse, a boca dele disse, a minha casa e eu serviremos ao Senhor. Os meus filhos são profetas da geração deles. Serão poderosos em Deus. Essa é a verdade da minha casa. Qual é a verdade da sua vida? Qual é a verdade de Deus? O que Deus tem dito acerca de você? Do que ele quer fazer? Quem eu creio que eu sou em Deus, as pessoas não me enxergam. Mas quem tem que me enxergar, me enxerga. E o mundo espiritual respeita. Porque ele sabe que eu acredito. E que ele disse. Não adianta eu acreditar no que Deus não disse. E não adianta Deus dizer se eu não acreditar. Não vai acontecer só porque ele disse. Vai acontecer se o que ele disse você alinhar com a crença. Creia, pare com a mentira e valorize o poder da sua palavra. Você não fale. É melhor você se abster de falar mentira do que você pegar e emendar. Se abstenha. Não crie aliança com o diabo para tentar manobrar um momento. Porque é brecha, ok? Deus abençoe tua vida. É difícil. O evangelho é simples, mas é difícil de praticar, sim. Mas vai pra cima, como a gente já declarou aqui. Apesar de você, Deus faz. Eu e você somos limitados, pecadores, falhos. Isso também é importante nós reconhecermos. Somos mentirosos. É muito fácil mentir. É muito fácil fugir da verdade. Mas apesar de mim, apesar das minhas limitações,
do que eu acredito, apesar de nós acreditarmos não sermos capazes daquilo que Deus disse, às vezes Ele escolhe justamente quem realmente não é capaz, para Ele mostrar que é Ele que faz. O que Ele te chamou para fazer, não, você não tem capacidade de fazer. Ok? Senhor, preciso de Ti, mas eu vou fazer. Ok? É melhor você reconhecer a sua incapacidade e depender dele. Você glorifica ele 2 vezes. Glorifica dizendo que acredita no impossível, glorifica dizendo que acredita que ele vai ser contigo. Isso é adoração. Adora a Deus com a verdade. Adora a Deus com a crença. A fé move o coração de Deus. Talvez tudo que Deus esteja esperando é que você diga, realmente, não dá pra mim, mas eu vou viver o que Ele disse. Talvez o mundo espiritual esteja esperando você declarar isso. Senhor, a madrugada toda eu tentei pescar. Eu sou pescador profissional. Não se pesca de dia. Os peixes vêm à rede. Se pesca de madrugada e eu não pesquei nada. Mas o Senhor está dizendo, eu vou voltar pro mar alto e vou lançar a rede. E a pesca foi tão grande que os outros barcos tiveram que vir ajudar, senão o barco de Pedro vinha a pique. Prepare-se para a pesca maravilhosa quando você entender que não é sobre você, é sobre o poder dele que se aperfeiçoa na sua imperfeição. Deus abençoe e até a próxima devocional.